Poder assentar, em nome de Jesus. Graça e paz. Amém. Estamos aqui na nossa terceira semana, né? Terceira jornada nossa, pós o Renova, depois que a gente saiu de lá. Então teve a primeira, a segunda, a terceira. Estamos indo para a segunda semana e pouco que nós estamos vivendo aqui fora, depois da experiência que nós tivemos do Renova, né? De tudo aquilo que aconteceu conosco naquele final de semana abençoado. E eu sei que as armadilhas do diabo e o contra-ataque do diabo têm acontecido em todas as áreas da nossa vida. E quando eu estava no último dia, eu repeti isso na semana passada, mas vale a gente repetir aqui de novo. Foi falado sobre isso, né? Enquanto que a gente ia passar por dificuldades mesmo. Eu tenho certeza que talvez na primeira semana algumas pessoas tinham coisas para contar daquilo que viveu, que foi difícil superar diante das circunstâncias da vida após a gente ter saído lá do Renova. Na segunda semana já tem mais pessoas que têm mais coisas para contar. E talvez chegando hoje, na terceira semana, praticamente todo mundo, eu creio, já passou por alguma luta ou por alguma dificuldade, né? E às vezes você vivendo aqui hoje, se você vigiou ou não vigiou, se você não vigiou, talvez você não consegue nem lembrar a sensação de tudo que aconteceu no momento que você estava lá na escola. Porque foi se perdendo ao longo do tempo, talvez diante das dificuldades, talvez diante do contra-ataque do diabo. Porque ele é persistente, ele não desiste, todo momento ele fica tentando, pegando naquilo que você é mais vulnerável para passar rasteira, porque ele não quer que você viva aquilo que você recebeu lá, que você continue vivendo aqui fora. É possível viver isso? É possível, mas depende da gente, não depende de Deus. Mas será que Deus se afastou de mim porque eu estava sentindo tanta presença dele lá e agora eu não estou sentindo mais, não é mais como era? Não mudou nada, Deus continua no mesmo lugar. Muitas vezes, com relação às dificuldades, às nossas lutas do dia a dia, nós vivendo aqui fora contra o mundo, que a gente vive ao contrário daquilo que o mundo prega, a gente vai distanciando da presença dele, vai dando passos para trás, mas ele está no mesmo lugar. Aquele teatro que nós fizemos lá, né, que teve lá no Renova, a gente mudou ele um pouquinho o formato, né, Nani? Mas antigamente tinha algo assim que aparecia, acho que até teve um pouquinho, porque ali não dá para fazer da maneira correta, mas dá a impressão que quando a pessoa entra em pecado, Jesus vai se afastando, né? E na verdade ele continua no mesmo lugar. Quem que se afasta? Somos nós. Então a gente vai deixando as coisas entrar no nosso coração, e no lugar de viver com intensidade aquilo que Deus quer que você viva, daí a gente vai dando passinhos para trás. A fé da gente vai começando a ser minada, e devagarzinho a gente vai deixando aquilo que nós recebemos lá. Mas a gente está aqui para que nós possamos pôr lenha nessa fogueira, amém? Né? Eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus, que o fogo pode até ter abaixado, mas tem condição de, se a gente jogar lenha, esse fogo arder de novo, em nome de Jesus. Olhando para as circunstâncias, pelos problemas, não com os olhos naturais, mas a gente podendo olhar com os olhos de Deus. Eu sou muito emocional, então muitas coisas relacionada à minha vida, minha área de vulnerabilidade, onde o diabo sabe que é fácil de me atacar, é nas questões emocionais. Então tudo que está relacionado à emoção, se eu não blindar o meu coração, ela me ataca e me abate. É assim. Então eu procuro sempre blindar, porque eu sei que é uma área que eu tenho que pôr mais atenção, porque se eu não vigiar nessa área, vai vir um contra-ataque do diabo e vai tentar me derrubar. Essas semanas, né, a gente tem pregado sobre vida abundante, a gente falou sobre a questão da depressão, do suicídio, e a gente usou uma história de um homem que, por uma palavra, ele se abate, Elias, um grande homem, muita coisa acontecendo a partir dele, vem uma palavra de uma mulher, e aquela palavra entra no coração dele, e ele já tenta desistir de tudo, porque aquela palavra é maior que ele, e ele esqueceu do tamanho do Deus que ele servia. E ele permitiu-se se abater. E hoje eu estava vendo à tarde, e de repente veio uma ligação. Nessa ligação veio uma notícia, e
daí nessa notícia, eu por uns 5 minutos, me abateu. O Haroldo foi lá, acho que ele percebeu isso, né? O Haroldo, você não achou estranho? O Haroldo chegou bem na hora da ligação. Daí eu nem cumprimentei direito o Haroldo, só falei rapidinho ali, distraído, né, Haroldo? O Haroldo pedindo para me visitar um negócio, eu nem entendendo o que eu estava fazendo ali, porque eu estava pensando na ligação que eu tinha recebido. E de repente assim, eu deixei me abater. O Haroldo virou, saiu, e daí tipo assim, parece que as forças esgotou. Daí rapidinho eu lembrei, a palavra de Deus, por isso que a gente tem que carregar a palavra, porque a palavra é a espada. É ela que faz você deixar o inimigo longe de você, né? Daí na hora veio a lembrança. Falou, você está agora há pouco vivendo algo tremendo, você viveu uma experiência com Deus aqui, no seu dia, no dia hoje, e de repente veio uma ligação e uma palavra te fez abater dessa forma. Daí já me linkei com o que aconteceu com Elias. Eu falei, se vou deixar você um Elias e vivendo experiências tão grandes com Deus e de repente deixar me abater por uma coisa tão pequena. Daí na hora eu já virei essa chave, na hora eu já falei, Senhor, obrigado por tudo, porque o Senhor cuida de mim. Eu não vou começar a colocar coisa na minha cabeça diante daquilo que eu ouvi, e eu já sou um vencedor. Deu 40 minutos, meia hora depois, outras pessoas estavam envolvidas nessa ligação, eu já estava consolando elas. Então já mudou completamente, meu dia terminou completamente diferente pelo meu posicionamento diante de uma palavra que o diabo usou de artimanha para me deixar mal, mas ele perdeu. E assim é na vida de cada um. Eu estou contando o meu testemunho de hoje, mas eu tenho certeza que você tem algo para contar todos esses dias e talvez de hoje também. Agora a pergunta que fica é, você vai deixar? Você vai permitir? As ferramentas e tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa vencer os contra-ataques estão disponíveis. Mas se você não se posicionar e pegar isso para você, você vai ser abatido. Aquilo que você pode fazer, Deus não faz por você. Deus só faz aquilo que você não pode fazer. Na hora que você chegar no seu limite, a Bíblia diz assim, ó, que nós somos tentados, e a gente consegue vencer a tentação, mas se nós não conseguimos, porque nunca é a mais do que a gente pode suportar. E se fosse maior, está na palavra, o Senhor viria e Ele viria e cuidaria de nós. Então a gente tem uma promessa que todos os desafios, as dificuldades, as tentações que tentam passar a rasteira na gente, elas nunca são maiores do que nós podemos suportar. Então por que às vezes a gente não suporta? É porque você não tem capacidade para poder suportar? Não. É porque talvez faltou você confiar. Ele fala, ó, quando é maior ele vem. Mas ele vem quando você deseja que ele venha. Quando a tua fé crê que ele pode em você fazer imensamente mais. Mas muitas vezes a gente se deixa abater. Eu queria começar aqui para a gente explanar sobre esse assunto, já trazendo para o seu coração talvez um arrependimento dos sentimentos que você teve diante de lutas que você passou, aonde você se permitiu fraquejar na sua fé. E que isso, em nome do Senhor Jesus, possa tirar do seu coração a dúvida, e que você possa permanecer na certeza, e essa certeza é o Senhor. Amém? Não precisa abrir, porque a história é grande, mas eu só vou dar referência onde ela está. Está em Êxodo capítulo 14, que fala sobre o povo sendo liberto da escravidão no Egito. O povo ficou muitos anos escravos lá e eles começaram a clamar a Deus. Então o povo, durante o tempo que eles estavam no Egito, eles também foram se distanciando da presença do Senhor. E a gente estudou até ontem, lá no seminário, no curso de teologia, a gente estudou sobre algumas religiões do passado, onde a gente está vendo seitas e religiões. E a gente viu também a religião egípcia. Então ela é totalmente longe daquilo que nós cremos, no único Deus do qual nós servimos. E eles, influenciados por essa religião, por tudo aquilo que o mundo egípcio pregava para eles, eles foram se contaminando com aquilo. Até que chegou um momento
em que o faraó se levanta contra eles e eles começam a entender que a única saída é olhar para cima, não é mais olhar para o lado, não era confiar mais no faraó, porque o faraó escravizou eles. Não era olhar para as circunstâncias que eles estavam passando, não era para olhar para a força do braço, porque a força do braço era insuficiente para poder libertar eles. E eles começaram a entender que quem poderia fazer alguma coisa para livrar eles era o Senhor. E começaram a olhar para cima. Talvez o que você está precisando hoje é parar de olhar para o lado e começar a olhar para cima. Parar de olhar para a circunstância, para as pessoas, para tudo aquilo que o diabo tenta usar de alguma maneira para derrubar você, e começar a botar sua confiança no Senhor, em nome de Jesus. E quando o povo se arrepende, ele começa a buscar a Deus e começa a clamar ao Senhor, de tanto que o faraó começou a apertar. Deus começa a se mover. Quando eles voltam para Deus, Deus começa a mover. Isso ensina a gente aqui. Talvez o que está faltando é você começar a olhar para Deus, para que permitindo que Deus possa se mover através de você. Talvez você entrou para aquela porta com alguma circunstância que você nem sabe como resolver. Talvez você está aqui pensando nela. Que tal você não levar ela para fora e entregar para o Senhor? Botando a confiança nele, mas não mais nos seus pensamentos, nas suas circunstâncias. Para que você possa agir dessa forma. Daí a Bíblia diz que eles sofreram vários... O coração de Faraó se endureceu por várias vezes. E todo mundo já conhece a história, que são as 10 pragas que vieram. E todas as vezes que Faraó ia liberar o povo diante de uma praga, e de repente ele voltava atrás, a Bíblia traz como referência que quem endureceu o coração de Faraó foi quem? Foi o próprio Deus. Está lá? Falei, Deus endureceu o coração de Faraó, daí veio outra praga, e assim foi. Eu vejo nessa passagem o quanto que Deus queria que eles pudessem ter tido uma experiência com o Senhor e ver o livramento de Deus, para que a fé deles fosse aumentada, porque eles teriam desafios ao longo de uma caminhada, de uma vida que eles teriam depois que viesse a libertação. E eles presenciaram tudo aquilo. Imagina, acontecendo a praga com todo mundo e só no povo de Deus não acontecia nada. Então eles sendo cuidado por Deus diante de uma circunstância que estava acontecendo aos olhos deles, mas não atingia o povo de Deus. Então imagine a fé daquele povo vendo tudo isso e se repetindo por 10 vezes, até a chegada da morte do primogênito. O que você presenciou nos 3 dias que você esteve lá? Deus fez tanta coisa. Olha quanta coisa que desde o momento em que foi gerado arrependimento no seu coração, depois o trabalhar de Deus nas coisas tão individuais. Apesar de a gente estar lá com 45 pessoas que participaram, 43 pessoas que participaram, Deus olhou para você não num grupo de 43 pessoas. Deus olhou para você de forma individual. Tanto é que cada um teve algo, um testemunho, uma experiência para contar, para compartilhar daquilo que Deus fez na sua vida nesses 3 dias. Porque Deus cuidou nos detalhes, olhando para a tua vida e dando para você força, fé, para que você pudesse decidir por Ele e por uma vida que Ele tinha para oferecer para você. E aconteceu isso. Quem crê nisso? Foi assim ou eu estou falando errado? Foi assim. Daí passou os 3 dias e lá passou o período que foi as 10 pragas. Até que Faraó libera o povo para que eles pudessem prosseguir numa caminhada para uma terra prometida. Você finalizou aqui naquele dia, alguns desceram as águas, e a gente terminou o culto aqui, e pela fé, naquele dia você quebrou todas as algemas que o diabo tinha te aprisionado, e você verdadeiramente foi liberto, amém? A gente cantou isso, a gente profetizou isso, e eu tenho certeza que você sentiu isso, que agora você não é mais preso, você é livre. O povo também deixou de ser escravo, ele passou a ser livre. Mas quando o povo começa a caminhar pelo deserto, sendo livre, não significa que ele estava isento de dificuldade. E é a mesma coisa com a gente.
Pastor, a gente saiu lá livre, eu estava se sentindo preso, eu estava me sentindo mal, parecia que a minha vida estava travada, escravizada pelo pecado, não conseguia me relacionar com Deus, não conseguia nem ouvir a voz de Deus, eu nem acreditava que Deus existia. E de repente, diante de todas essas experiências, é como se as amarras que me prendiam foram quebradas, e foram pela fé, em nome de Jesus. Daí você saiu de domingo com as algemas quebradas e não mais escravizados pelo pecado, mas não significa que você não passaria por dificuldade. Assim como foi a caminhada do povo do Egito, assim tem sido a nossa caminhada. Eles caminhavam por uma terra prometida. A gente caminha também por uma terra prometida, para que nós possamos entrar na onde Deus prometeu que nós iríamos, que é um lugar onde Ele separou para cada um de nós, aonde a palavra de Deus diz que Jesus já preparou as nossas moradas, onde a gente espera a vinda de Jesus para que a gente possa morar de eternidade a eternidade com Ele. Então, ser livre não significa isenção de problemas. O ser livre não significa que você não vai passar por tribulação. O povo saiu, na hora que eles caminharam um pouquinho, já veio a primeira dificuldade. Eles caminharam em direção de um lugar que tinha um rio, que chamavam de mar pela extensão dele, que era o Mar Vermelho. Era um rio gigantesco, que não tinha como eles poderem atravessar aquele rio, não tinha como eles poderem passar por ele. E Faraó se enfureceu, e agora ele não queria pegar o povo e levar para ser escravo, ele queria aniquilar o povo de Deus, ele queria exterminar o povo de Deus da face da terra. E ele chama todo o seu exército e vai em direção de onde o povo tinha caminhado, para poder pegar as coisas que foram dadas para eles, as riquezas que eles estavam caminhando, levando, pegar tudo de volta e ainda matar o povo. Daí foi a primeira prova da fé, do momento em que eles não estavam mais escravizados, mas agora estavam livres. Era o momento de pôr em exercício a fé. Até então eles presenciaram com os olhos e receberam a confirmação de Deus, que Deus estava com eles. Mas era só vitória. Primeira praga, só vitória, né? Se o carioca estivesse aqui, nós dávamos um microfone para ele falar, né? Segundo, só vitória. Terceiro, só vitória. Até o 10º, só vitória. Mas chegou agora dessa fé ser provada. Deles olhar para uma coisa que, humanamente falando, era impossível atravessar, e eles olharem para trás e verem que não dava para voltar, porque agora Faraó estava endurecido o coração a tal ponto que queria exterminar o povo. A única coisa que podia livrar eles é o exercício da fé. Você foi provado. Talvez a primeira prova que você passou é a prova da sua fé, para você olhar para as circunstâncias, para as dificuldades com os olhos da fé, não com os seus olhos. Porque quando você olha com os olhos da fé, aquele mar ele não está ali, ele já está aberto antes dele se abrir. Porque o que é fé? Se você abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11, diz, trazendo assim para o nosso português claro, ele está dizendo assim que a fé é você já viver aquilo que ainda não aconteceu, é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então é você olhar para aquele mar, aquele rio gigantesco, e você já vê que ele está se abrindo, mesmo ainda ele não está aberto ainda. É você olhar para a circunstância que você está vivendo, já declarando a vitória e já vivendo como se esse problema já não existisse, mas que aos olhos humanos existe, mas pelos olhos da fé, o Senhor já entrou em providência e você já não tem mais que se preocupar com isso. É você pôr em exercício a sua fé. E o povo, por aquele primeiro momento, ele foi reprovado. O povo começou a murmurar. E talvez você também murmurou. Como assim? Eu saí ontem de lá e já tomei 30 horas em menos de 12 horas. Eu já saí, faz uma semana, já perdi a visita na casa de recuperação. Eu já estava tão feliz lá, por que a gente não ficou morando lá na escola, né? Apesar da escola ser um lugar de bênção, lá não é um lugar de estar, lá é o processo da libertação. E o que o povo falava era isso, eles queriam voltar de novo, eles falavam e confrontavam com Moisés, dizendo assim, por que você não tirou de lá? Por que você não deixou a gente lá mesmo, para morrer aqui?
Então são coisas que a gente tem que pensar. E esse pensamento com os olhos da fé, com o pensamento de alguém que tem fé, que eu creio que você tem, em nome de Jesus, começar a olhar para as dificuldades e os problemas de forma diferente. Amém? Daí Moisés vai lá e começa a dizer para Deus: Deus, e agora? O que eu faço? O povo aqui, se não acontecer nada, antes do povo chegar, eles vão me matar. Mais ou menos isso, a oração de Moisés é uma oração desesperadora. Porque ele está lá, e agora? Daí Deus responde, né? Por que clamas a mim? Quer dizer, a oração dele não era uma oração: Senhor, abençoa. O que eu faço agora? Era um clamor. Dá para ver a intensidade da dependência que ele estava de Deus naquele momento, diante de tudo que estava para acontecer. Daí a Bíblia diz que Deus disse para ele assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então já está decretado a vitória pela fé, é só você tomar posse dela. Pisa na água, você vai presenciar um milagre. Só que a gente quer viver muitas vezes ao contrário. A gente quer exercitar a nossa fé depois que o mar se abriu. E na fé cristã, naquilo que a gente crê de Deus, ela não funciona dessa forma. Primeiro é o passo de fé para que o milagre aconteça. Não é um milagre para validar a sua fé, é o contrário. Então você tem que pisar na água. Com certeza Moisés pegou o cajado dele, quando ele fincou na água ali, o mar se abriu, o rio se abriu, e ele passou em terra seca. Mas ele teve que exercitar a fé dele, crendo que o milagre iria acontecer. Quando Deus diz, diz ao povo que marche, para onde que eu vou marchar? Montanha para todo lado, um exército vindo para querer me matar. E a gente não quer voltar mais, não é para voltar mais para o Egito. O único lugar que dá para ir é para frente, mas tem um rio, caminha pelas águas. Se Deus não abrisse, eles iam caminhar pelas águas. Quem crê nisso? Eu creio. E ele ia andar pelas águas. Mas Deus abriu e eles passaram em terra seca. Deus quer fazer isso na sua vida também. Amém? Daí começa a imaginar. Olha o tamanho do milagre que eles viveram. Grande, não foi? Grande. Além das 10 pragas e todo o processo que eles viveram antes lá, a história de Moisés, toda a história de Moisés, as 10 pragas, tudo que eles viveram, daí chega ali e ainda o mar se abriu e continua a caminhar. Era para servir de lição, não era? Nossa, olha quantas coisas, quantos sinais. Quer dizer, qualquer dificuldade que vem pela frente, a gente pode ficar tranquilo. É só botar em exercício a fé que vai dar certo. No segundo teste, eles são reprovados de novo. Se você pegar do 14 e for vindo com o texto, capítulo por capítulo, a próxima dificuldade deles era a sede. A água tinha acabado e eles estavam no meio do deserto, onde não tinha água, e começaram a reclamar. Talvez agora de algo que era muito importante para eles, que era a água. Você pode ficar 40 dias sem comer, você não pode ficar 40 dias sem beber água. Jesus, quando ele fez o jejum dele, porque ele se fez homem, apesar dele ser Deus encarnado e vivendo tudo que um homem vive, ele deixou sua divindade de lado, diz a Bíblia, e se fez homem como a gente. Ele não teria como ele passar 40 dias sem beber água. Tanto é que no texto, depois do jejum dele, diz que ele ficou 40 dias sem comer pão, sem comer. Então ele não se alimentou, mas ele, com certeza, ele tomou água, porque o nosso corpo não aguenta. Então veio essa grande necessidade de tomar alguma coisa, porque acabou a água, e agora? E mais uma vez, no lugar deles botarem a confiança em Deus, eles murmuram, lamentam, fraquejam na fé. A tentação de não ter água, da possibilidade de não viver aquilo que é muito importante, que era a água, causou de novo um vacilo na fé deles. E a Bíblia diz que eles murmuraram. Até que chegou Moisés, exercita a fé e vem a água. Em nome de Jesus, talvez você está murmurando por coisas tão pequenas, quando que na verdade Deus já se mostrou tão grandioso na sua vida. Talvez hoje você está murmurando por situações
que, não olhando com os olhos da fé, é impossível, diante do que você viveu e das experiências que você viveu, você permitir vacilar na sua fé por conta disso. Então chegou a hora da gente poder relembrar aquilo que nós vivemos, para que a gente possa levantar a nossa fé e enxergar os problemas que estão pela frente de forma diferente. Está faltando água? Pelos olhos da fé, o Senhor vai suprir isso na sua vida, em nome de Jesus. E assim foi. Daí, se a gente continuar no texto, depois você pode olhar, daí vai entrando no texto, no capítulo 14, 15, 16, 18, vai tendo mais uma necessidade, a necessidade do pão. Então a comida que eles trouxeram já não era mais suficiente. E quando eles saíram, fazer um parênteses, quando eles saíram, aquilo que eles tinham provavelmente era suficiente para a caminhada. Só que eles foram atrasando. Tudo que eles caminhavam e que eles não tinham, ou que eles viam que iam passar por necessidade, era momento de dizer, de reclamar e de murmurar. Por que nós saímos do Egito? Por que a gente não continuou lá? Estava tão bom lá, por que a gente foi pedir para a gente ser livre? Querendo que as correntes viessem de novo sobre a vida deles. Daí Deus, mesmo diante de tudo isso, Deus honra a fé de alguns. Vem o pão, desce o maná do céu para alimentar eles. Talvez você está reclamando, a minha oportunidade no emprego não vem, eu não consigo pagar as minhas contas, parece que o dinheiro some, desaparece, parece que tem uma maldição na minha vida, porque todo o dinheiro que eu pego nunca é suficiente para me cobrir todas as minhas responsabilidades que eu tenho que arcar. Daí a gente começa a murmurar, quando na verdade a gente tinha que olhar com os olhos da fé, crendo e fazendo a nossa parte para que a gente possa presenciar um milagre. E Deus usa em tudo para mostrar para a gente o quanto Ele é poderoso, desde que você olhe para Ele com os olhos da fé. E o diabo quer te derrubar de todas as coisas para que você não viva as experiências que Deus tem para viver, para que você possa viver. Aonde você vai ficar? Se a gente fosse continuar aqui na nossa caminhada no deserto, a gente vai ver outras circunstâncias. Moisés passa uma dificuldade com a sua irmã. A sua irmã e seu irmão, eles começam a levantar um falso testemunho dele. E começam a dizer coisas sobre ele. Até que chega até Moisés, Moisés ora. E Deus, ele vai e pune Miriam com uma lepra. E ela permanece com lepra por um tempo, até que, pelo clamor de Moisés, Deus se compadece e tira a lepra dela. Mas ele passa uma dificuldade com aqueles que eram mais importantes para ele, que eram os braços direitos dele. Era o braço direito e o braço esquerdo, era Miriam e Arão. Aqueles que estavam mais próximos, que eram seus familiares, foram aqueles que começaram a levantar falso testemunho dele e agiram de uma forma e traíram Moisés. Talvez nessa sua caminhada, a sua dificuldade está com alguém assim. Talvez é um parente, talvez o inimigo tenha usado um pai, uma mãe, talvez uma esposa, um esposo, talvez os filhos, talvez pessoas que não estão no mesmo nível que você, mas ele tem se aproveitado dessas pessoas para te atingir, para tentar te derrubar, para você fraquejar na fé. E assim foi, Moisés viveu um tormento com duas pessoas que eram hiper importantes para ele, que era sangue do sangue dele. Talvez a sua luta está com seus familiares. Depois que eles continuam a caminhada de lamento, murmuração, apesar de tudo aquilo que Deus estava suprindo, e olha para trás, gente, quanto que Deus fez? Às vezes a gente, palavra de domingo, às vezes a gente está botando nossos olhos só naquilo que ainda não aconteceu, quando na verdade a gente está esquecendo de olhar para tudo aquilo que Deus já fez. Quantas coisas que Deus já fez. Esse foi o grave problema que fez eles fraquejarem na fé. Olhando para o problema naquele momento, deixando de olhar para tudo aquilo que Deus fez e de como Deus era capaz de mudar a história deles no momento em que eles estavam passando por dificuldade. Talvez você está esquecendo disso, olha para trás. Quantos livramentos, quantas coisas que você tem para agradecer ao Senhor,
de tudo que ele já fez durante esses dias. Eu sei que cada um passou por luta, por prova, mas foi só luta e prova. Olha para trás. Quantas coisas. Em nome do Senhor Jesus, muda essa maneira de pensar e busca em Deus a fé que você precisa para que você possa presenciar ainda muitos e muitos milagres. Depende de quem? De vocês. Depende de Deus? Não. Depende de vocês, depende de cada um de vocês. Depois Moisés caminha e ele sobe. Daí agora a traição, vamos dizer assim, ele sobe para conversar com Deus, receber as tábuas, e ele fica por um período lá. Daí ele achando que está tudo certo, o povo está lá esperando, controlado, e ele tendo essa grande experiência com o Senhor. Daí quando ele desce, ele vê algo gigantesco, as pessoas construindo um bezerro de ouro, adorando um Deus, porque não teve paciência de esperar o tempo dele estar lá para poder receber tudo de Deus para entregar para o povo. Então pessoas, amigos, pessoas próximas, talvez alguns líderes dele, pessoas que já não estão só no âmbito da família, mas vai além do âmbito da família, que começaram de alguma forma a trair o coração de Moisés e o coração de Deus. Talvez você viveu isso. Talvez as suas lutas, as suas dificuldades passou da família, talvez está em pessoas. Talvez quando você saiu de lá com um pensamento diferente, de viver uma vida diferente, você compartilhou isso com alguém, você recebeu um monte de crítica. Talvez dizendo assim, você está louco? Como é que você pode viver uma vida dessa? Você está louco, isso aí entrar na tua mente. Fizeram lavagem cerebral, como já disseram alguma vez. Falaram uma vez no encontro, uma família de uma pessoa que estava, e ela estava firmona em Deus. Eles disseram que a gente tinha feito lavagem cerebral nela. Fizeram lavagem cerebral em você. Para com isso, você tem que aproveitar esse mundo. Deixa esse negócio para outro momento. Não é esse momento não, você é jovem, você tem uma vida inteira ainda. Você vai desperdiçar essa vida. Vai buscar possuir as coisas, ser feliz neste mundo, que é impossível de ser. Mas eles ficam assim, ó. Talvez a sua luta está com essas pessoas. E a Bíblia ensina a gente como a gente tem que lidar com eles, né? A gente tem que tomar cuidado, porque essas pessoas, claro que a gente tem que orar por elas, a gente tem que mostrar que a gente está certo, dar um bom testemunho para elas. Mas talvez até a gente precisa cortar relacionamento com elas. Não no sentido de, não vem mais aqui que eu não quero mais falar com você. Mas talvez ela era o seu melhor amigo e confidente, ela precisa deixar de ser. Você precisa se posicionar para que você possa vencer esse desafio. Se você não fizer assim, já era. A gente tem o GC aqui, e o GC é bênção. Até os meninos que estão aqui, que são da casa de recuperação, quando você sair da casa, tem duas coisas que você nunca pode deixar de ter. Então, primeiro, frequentar a igreja, porque esse aqui é um lugar que você se fortalece. Amém? E outra coisa é a oração e o GC. Infelizmente, não é todo mundo da igreja que vem. E a gente dói no coração, porque quando eu saio daqui, eu saio tão bem. Daí vem aquele pensamento assim, mas não era só para 10. A gente estava em 10 nessa última semana. Não era só para os 10. É para todo mundo. E a gente estava aqui, a gente abre o coração. Daí tinha uma pessoa que estava aqui e ela começou a contar um testemunho. E nesse testemunho que ela contava, ela buscava no contar a luta que ele estava passando, querendo resolver com os olhos humanos, dando um jeitinho. Então na hora que ele começou a contar e começou a falar, ele queria negociar com Deus a vida de uma prática de pecado para poder continuar mantendo um relacionamento com Deus. Então ele queria dobrar os 9 que estavam aqui, e Deus, que mesmo diante de um pecado que ele vacilou e estava vacilando, que ele poderia ter um relacionamento com Deus. O pecado na nossa vida é inegociável. Deus não negocia com a gente com o pecado, né? Daí na hora que ele estava, eu falei assim, faz o seguinte, pensa no que você falou
na hora que você voltar para casa, reflita o que você falou. Quando você, antes de acontecer isso, como é que estava seu relacionamento com Deus? Como é que você ficou depois? Você está no mesmo nível? Não. Então o que aconteceu? Por que não está no mesmo nível? Porque você permitiu. Então você abriu brecha para que o diabo pudesse vir e destruir aquilo que Deus estava fazendo crescendo em você. Só que Deus é tão bom que está dando a chance hoje de você mudar isso. Deus é tão bom que está agindo com a misericórdia dele para a gente mudar, talvez, os erros que nós cometemos nesses dias que passaram. Aonde a gente, no lugar de enfrentar as lutas, a gente se cedeu a elas. A gente desistiu. Hoje eu atendi uma pessoa e lá na empresa é meu gabinete pastoral, é tudo misturado, né? Eu tinha uma hora que estava tanto ambiente de igreja que eu fechei a porta e falei que o povo passar no corredor vai falar que nós somos loucos. Que não dava. E eu estava conversando com ele e assim, com essa pessoa, e ele está com uma luta muito grande, e ele estava desistindo diante da luta. Eu falei assim, como assim você vai desistir da luta? Que fé que você tem? Olha tudo que você já viveu e as experiências que você teve, e você vai vacilar diante de uma dificuldade dessa? Aonde Deus está permitindo você passar por isso, colocando você à prova para você sair mais forte, não para você desistir. Está errado. E às vezes é assim que a gente está se comportando. Ó, a gente era um grupo maior na primeira semana. Alguns meninos da casa de recuperação desistiram, que estavam junto no Renova, receberam muito de Deus, desceram as águas e desistiram. Talvez na primeira prova desistiu. Talvez alguns que estão aqui, também que estão na casa de recuperação, talvez vieram para cá, mas no coração está deixando brotar a possibilidade de desistir. Você vai deixar? Você vai deixar e vai desistir? Cadê a tua fé? Você vai deixar que as estratégias do diabo que veio, que talvez usou pessoas, usou circunstâncias, talvez na sua área financeira, talvez usou familiares, talvez usou amigos, talvez problemas que foi você mesmo que gerou, talvez foi você mesmo que gerou, mas que você está recebendo a colheita agora, e você vai desistir por isso? Essa semana nós estávamos no curso de casais, e um texto que a gente leu lá era sobre a lei da semeadura. E uma coisa que a gente precisa entender, de verdade, você precisa entender isso, é que tem um tempo para todas as coisas, que está em Eclesiastes capítulo 3. E lá ainda diz assim, ó, que está em tempo de plantar e tem tempo de colher. Você está num momento hoje, pela experiência que a gente teve há tão pouco tempo, de plantar. O seu posicionamento diante de uma vida nova a partir de agora, você está plantando. Mas o ciclo da nossa vida, ela não para. Ao mesmo tempo, quando eu estou plantando, eu estou recebendo uma colheita. Não é assim? Olha para uma fazenda. O cara está lá armazenando ainda lá os grãos, mas ao mesmo tempo, onde ele já passou a colheita, ele já está plantando de novo. Ele nem desfrutou da colheita, ele já está plantando de novo. Não é assim? É a mesma coisa com a nossa vida. A gente está plantando coisas novas, uma vida nova, um estilo de vida diferente, aonde não está baseada mais nos olhos humanos, está pela fé, aonde eu sei até onde eu posso ir, porque o Espírito Santo habita em mim e ele me sinaliza, aonde eu tenho sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, para saber se eu posso para a direita ou para a esquerda, porque quem governa a minha vida agora é Ele. Mas tudo isso é um plantio que nós estamos tendo. Só que ao mesmo tempo está vindo uma colheita, e essa colheita talvez é antes de você tomar a decisão de viver essa vida. Então, no momento de maior esforço que nós estamos tendo agora de plantar, é o momento também que nós estamos recebendo a colheita de um plantio antigo. O que você plantou antes? Talvez uma vida errada, talvez um adultério,
talvez um pecado de fornicação, talvez o pecado da mentira, da trapaça, talvez há tantas outras coisas que você trouxe para a tua vida no passado e que você está recebendo a colheita agora, e é um momento que você está se esforçando a ter um novo plantio. Esse momento é o mais importante da sua vida, onde às vezes não parece que as coisas estão acontecendo, mas o que eu estou fazendo agora é plantar. Você vai desistir? Em nome de Jesus, que você possa levantar a cabeça. Daí você plantou, preparou a terra, teve que cuidar, teve que adubar a terra, né? O adubar, se a gente for trazer para o nosso coração como um terreno, o momento do nosso coração ali de preparar a terra, é a gente preparar para vir uma semente. Sim? O Renan não está aguentando. Respira. Você está preparando o teu terreno para isso. O adubo que vai nesse terreno, que vai misturar para poder você começar a pôr a semente de uma vida nova, é o Espírito Santo na sua vida. E ele muda o teor do nosso coração. E ele quer mudar o seu. Em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo prepare o seu terreno, comece a viver diferente. Daí beleza, você plantou, colocou a sementinha lá e está vivendo uma vida assim. Então estou vivendo uma vida plantando. Vai passar um tempo, a semente que está lá ainda não aparece o raminho dela. Quanto tempo que demora para aparecer o raminho? Demora. Mas significa que a semente está parada lá dentro? Não. Se você for mexer na terra lá, talvez já saiu as raízes, porque ela já está germinando, para que daqui a pouco ela apareça aos olhos, você vai conseguir enxergar. Então, em nome de Jesus, comece a valorizar aquilo que Deus já fez. Porque talvez você não está conseguindo ver, mas lá dentro, Deus já está fazendo uma obra gigantesca no seu coração e na tua vida. Ou já está enraizando, para que ela possa aparecer a plantinha ali, daqui a pouco ela produzir a semente, e você poder ter a colheita daquilo, de coisas boas que você plantou, não mais uma colheita ruim, mas de coisas boas que você plantou. Mas depende de quem? De você. O controle da tua vida, você entregou para Deus nesses 3 dias que você esteve lá, e você pode deixar com Deus, ou você pode pegar de novo, de volta. Talvez você está tirando da mão de Deus de novo. Você precisa voltar de novo à essência, de verdade. Então você precisa olhar as circunstâncias com os olhos da fé. Você precisa crer e acreditar que mesmo que as coisas não tenham acontecido na expectativa que você tinha que pudesse acontecer, não significa que Deus deixou e tirou a mão de você, ou que alguma coisa está fora de controle. Tudo está no controle de Deus. Depende só de você. Não é tempo de desistir. É tempo de cuidar, manter a nossa vida, porque os frutos virão. Não sei se nesse domingo ou no passado, eu falei da caixinha de promessas, né? Que a caixinha de promessas todo mundo quer ler, o que está lá. Todo mundo quer. E eu tenho certeza que você saiu lá com uma expectativa muito grande, que todas as promessas do Senhor se realizassem na sua vida. Mas toda promessa tem uma contrapartida. Deus, ele faz se você fizer algo. E uma das coisas que é para que todas as promessas aconteçam e antecede a realização dessas promessas é o exercício da fé. Se você não crê, se você não deixa se abater, você está olhando para as circunstâncias com os olhos naturais e não permitindo que Deus fique no controle disso, você está tentando resolver com a sua força, não vai viver nada. Daqui a pouco você está talvez vivendo uma vida bem diferente, talvez igual ou pior do que era do passado. Essa semana um rapaz, uma família entrou em contato e o menino ficou muito tempo na casa. Muito tempo mesmo. E ela falou assim, ó, ele está mais ou menos umas 10 vezes pior do que estava quando entrou na casa. A gente sabe por quê. Lembra? Quando Deus vem, ele limpa a casa. Se você deixar ela vazia, o diabo volta com quantas vezes mais? 7 vezes.
Então aquilo que ele estava vivendo no passado e foi limpa, mas ele abandonou, deixou a casa vazia, voltou 7 vezes mais. Eu ouvi da boca dela aquilo que está descrito na palavra. Em nome do Senhor Jesus, deixa Deus habitar na sua vida. E deixa Ele fazer através de você. Em tudo, em tudo, em tudo. Inclusive, é na sua vida familiar, vida financeira, é no seu trabalho, é no seu relacionamento com as pessoas, é no seu casamento, é no relacionamento com os seus filhos, é na maneira em que você está pensando, que tem a ver com a tua saúde emocional, em tudo, na sua saúde física, Tem um amigo, acho que eu até contei aqui na igreja, um amigo que eu falei com ele, ele tinha passado o final de semana entubado. E ele assim, cuida de tudo, mas não cuida do corpo físico. Daí ele estava para ser entubado, ele ouviu uma voz. Ele não sabe explicar como, mas ele ouviu. E a voz dizia assim: tudo isso para você aprender. E quando você fala que você é a habitação, que o seu coração é a minha habitação, que eu quero habitar num corpo saudável. Você precisa cuidar dessa habitação. Ele foi entubado, quase morreu, voltou. A partir da segunda-feira, quando ele voltou para casa, a vida dele mudou completamente com relação à área de saúde. Talvez cuidando de um monte de coisa, mas deixando uma coisa, quase que é ceifada essa vida, que tem muita coisa para fazer ainda para o Senhor Jesus, porque não cuidou do seu físico. Então talvez é o seu físico, talvez é o seu emocional, talvez está nos seus relacionamentos, talvez está na falta de fé da sua manutenção do pão nosso de cada dia. Então são vários fatores que, se você não vigiar, você vai passar apertado. Mas Deus te trouxe aqui, amém? Para a gente mudar isso. E que a gente possa sair daqui em nome do Senhor Jesus, fortalecidos. Chega disso, que a gente possa sair daqui fortalecido, cheio de Deus, para uma vida de fé, colocando em prática aquilo que não existe, para não ficar olhando para as circunstâncias, mas olhar para cima, para o nosso Deus, e saber que a provisão não é humana, mas é dele, e ele vai fazer, e ele faz. Quantas experiências que eu tive no passado que me ajudam hoje, num momento de dificuldade, onde a fé é balançada diante da circunstância, o Senhor me faz assim, puxa a orelha para mim olhar para trás e ver tantos milagres que já foram vividos e não tinha razão humana de acontecer, foi Deus purinho, e ficou claro que foi a mão de Deus que fez aquilo, e agora eu vacilando na fé. Então o mesmo Deus que fez no passado, se eu manter a minha fé, vai ser o mesmo Deus que vai fazer no presente. E a dificuldade que virão é o mesmo Deus que vai fazer no futuro. Então, em nome de Jesus, talvez no dia de hoje, é a gente olhar para trás, para fortalecer a nossa caminhada para frente. Aquela experiência que você viveu lá durante esses 3 dias, ela não pode ser apagada da sua mente e do seu coração. Então, olha para trás, o homem que você entrou na sexta-feira e o domingo, a forma que você estava aqui, entrando aqui por esse corredor, pulando de alegria, de uma felicidade que talvez você nunca conseguiu viver, aonde não tinha problema nenhum, nada era problema, nada era dificuldade. Você conseguiu superar tudo aqui, você nem imaginava disso, você só agradecendo a Deus, o tamanho do Deus que Ele é, a ponto de falar tanto com você nesses 3 dias. Esse mesmo Deus do domingo à noite, Ele continua sendo o Deus da segunda-feira, Ele continua sendo o Deus da terça, Deus da quarta, porque Ele nunca te deixou de ser Deus na sua vida. Talvez você se afastou dele, e hoje Ele está aqui para você voltar de novo para Ele, para voltar a ter experiências, buscar dons espirituais, voltar a ter um relacionamento diário através da palavra, através da oração, começar a trazer à memória
de tudo aquilo que Ele já fez, porque se Ele fez, Ele vai continuar fazendo. Se crescer de novo, não foi só uma experiência de um final de semana, é para a eternidade, até o dia que Jesus vai voltar para nos buscar, aonde daí a gente vai pisar nessa terra prometida, porque se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Assim como foi com o povo que saíram e conseguiram chegar, assim será a gente. Mas lembra, foi trocada uma geração no deserto. Já pensou você ser livre de todas as correntes que foram quebradas nos 3 dias, e diante de circunstâncias que você tem vacilado na fé, no lugar de você viver a promessa que Deus tem de uma terra prometida, de um céu, você morrer no deserto? Não dá para ser assim. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser todos aqueles que mesmo diante de dificuldade da caminhada no deserto, não vacilou, e olhou para as circunstâncias, não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. E assim a gente poder chegar lá e usufruir de tudo aquilo que Deus separou para cada um de nós, que é a nossa terra prometida, que é o nosso céu, que é a nossa eternidade com o Senhor. Amém? Depende de quem para viver isso? A Bíblia diz assim: o desejo do coração de Deus é que todos se salvem, que todos atravessem o deserto da vida e consigam chegar na terra prometida, que todos que estavam um dia escravizados sejam libertos, caminhem no deserto da vida, e que possam chegar à terra prometida. Depende de você. Amém? Teve um momento no deserto que eles estavam para chegar. Josué manda uns espias para poder ver como é que estava a situação lá. São 12. 10 voltam falando: é lugar bom, só que tem gigantes para derrubar. Eles olharam para o futuro e já construíram uma fé na desgraça. É uma fé ao contrário. Eles creram na derrota, não na vitória. Só 2 chegaram e disseram assim: tem gigante, é uma terra boa, mas a gente tem o Deus Todo-Poderoso que é imensamente maior do que esse gigante. Esses 2 que professaram a sua fé e falaram aquilo que estava no coração, porque eles não enxergaram o gigante com os olhos naturais, mas com os olhos de Deus, foram os únicos que saíram lá do Egito e entraram na terra prometida. Deus não quer que você morra no deserto. Deus quer que você receba a terra prometida, mas depende de você mudar seu posicionamento. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou pedir para desligar um pouquinho a luz para a gente ter um tempo da gente orar. Glória a Deus. Queria que você fechasse os seus olhos um pouco e aproveitasse esse tempo. A gente vai ouvir uma canção aqui, eles vão estar cantando um mistério de louvor, e a gente vai ter um tempo aqui da gente orar, da gente poder estar buscando isso que talvez o diabo tentou roubar de nós, mas pela fé ele perdeu. Talvez você chegou aqui agonizando, mas se você vai sair daqui andando com as suas próprias pernas e vivendo o sobrenatural de Deus. Talvez você chegou aqui duvidando, você vai sair daqui com a certeza e vivenciando pela fé. Talvez aquilo que nos olhos naturais ainda não aconteceram, mas que pelos olhos da fé aconteceu, e você vai ver o milagre na tua vida. Em nome de Jesus. Deus, Ele continua sendo o mesmo daquele final de semana, e Ele não saiu do lugar onde Ele estava. Talvez você se afastou dele. Chegou a hora de você voltar nos braços do Senhor. Em nome de Jesus. Se tem algo que você precisa falar, compartilhar, se tem algo que você precisa se arrepender nessa noite, que assim você faça. Quebra todo o distanciamento que foi gerado através da falta da confiança ou
talvez um pecado, que você tinha toda a propriedade em Deus para dizer não, mas você acabou vacilando. Deus está aqui para restabelecer a sua comunhão com Ele. Não para trazer culpa, como o diabo faz, mas para te abraçar, para te amar e para dar a oportunidade de você começar novamente a sua caminhada em direção ao prêmio, a terra que Ele prometeu para nós, um lugar que Ele separou para cada um de nós e que Sua palavra diz que Ele preparou para cada um. Em nome de Jesus. Pai, nós vamos ter um tempo aqui, Senhor, de oração. E meu pedido agora, ó Pai, que o Senhor possa começar a quebrar corações aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus. Talvez alguns aqui vacilaram na fé por alguma circunstância, caminharam por caminhos aonde o Senhor não estava, veio a tentação, as armadilhas do diabo e acabou vacilando. Mas Pai, nós não queremos ficar nessa condição, por isso nós estamos aqui. Nós queremos viver, Senhor, e continuar vivendo os milagres do Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira as escamas dos nossos olhos, que tem impedido da gente enxergar com os olhos da fé. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos enxergar a vida agora de forma diferente, os nossos problemas que pareciam tão grandes quando a gente entrou aqui, talvez até maior que nós mesmos, que a gente possa olhar agora de cima com os teus olhos e a gente vê que é tão pequeno e que no Senhor a gente tem a força suficiente para nós vencermos essas dificuldades. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor está aqui, porque desde a hora que nós entramos, esse lugar deixou de ser um barracão e passou a ser a sua habitação. A tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. É aqui no meio de nós e no nosso coração que o Senhor está. E eu sei, ó Pai, que o Senhor quer que nós saiamos daqui diferente, nós possamos sair daqui, Senhor, nome do Senhor Jesus, abastecidos de Ti, Pai. Todo pensamento de desistência que talvez tenha pairado sobre a vida de alguém, de jogar toalha, de não mais viver essa vida cristã, em nome do Senhor Jesus, que seja mudada agora, ó Pai. Todo ataque do diabo, todos os dardos inflamados do inimigo que tem sido lançado contra cada vida que está aqui, caiam por terra em nome do Senhor Jesus, e que permaneça somente aquilo que é teu, ó Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, ó Pai, talvez alguns fragilizados, mas não desistiram, ó Pai, não abatidos, ó Pai. Eu sei que talvez tenha alguns aqui quase desistindo, mas o Senhor está aqui para nos fortalecer, para curar as nossas feridas, curar tudo aquilo que foi gerado em nós durante esse tempo, para que a gente possa começar a se levantar e viver algo tremendo que o Senhor tem pela frente. Eu sei que aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, assim como diz a tua palavra, nenhum homem viu, nenhum ouvido ouviu, e nem chegou ao entendimento humano daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E eu creio nisso, Pai. Mas agora, Senhor, aquilo que nos compete, na nossa busca de viver o extraordinário do Senhor, possa ser sobre a vida de cada um aqui, de forma individual. Obrigado por tudo, ouve a nossa oração, Senhor, nesse tempo agora, em nome de Jesus. Amém.